Oi, gente, hoje o Neuropost é sobre dislexia em crianças. Pediram para eu falar um pouquinho sobre como é que funciona esse diagnóstico. E, gente, a dislexia é um transtorno de leitura. É muito importante que a gente diga isso. Não é um transtorno de aprendizagem amplo, né? No caso de transtorno de aprendizagem como déficit de atenção e hiperatividade do espectro autista, envolve outras características, né? Então, envolve alterações aí no raciocínio, na cognição, na regulação emocional, várias outras coisas. E em relação à dislexia, é algo específico da leitura. Então, em crianças menores de 8 anos, nós vamos ter uma dificuldade com essa criança em entender as pronúncias das palavras, a raiz da palavra. Na hora que ela for ler visualmente ou falar, ela vai trocar algumas palavras, ela vai ter dificuldade em memorizar essa junção de palavras e com isso essa dificuldade de processamento de fala, tá? E, por exemplo, algumas letras que podem ter a escrita parecida, como o D e o B, e assim como a fala também, elas têm dificuldade, elas podem trocar. O W pelo M também é comum, tá? Então, esses são alguns sinais que a gente vai visualizando. E essa dificuldade aí no processamento mesmo das palavras. E aí, segundo alguns estudos, o que tá por trás é uma alteração congênita nas áreas de Wernicke e de Broca, que são áreas ligadas aí tanto a região motora da fala quanto a região de processamento dessa fala. São duas áreas muito ligadas à nossa linguagem. Então, é aí que tá a raiz, né, das questões neurológicas aí em relação à dislexia. Mas é um processo, né? A gente, como eu falei, um dos critérios lá é a diferença entre essa pessoa que tem uma dificuldade na leitura, na escrita e na fala, mas não tem dificuldade em matemática, por exemplo. Então, essa é uma diferenciação de outros transtornos, né, do neurodesenvolvimento que podem acontecer aí também. Então, essa troca de palavras, a dificuldade de pronúncia, a dificuldade na escrita, a dificuldade mesmo, até o retardamento dessa fala por conta dessa dificuldade de não finalizar algumas raízes, né, fonológicas de palavras. Então, ficar atento aí com esses sinais, mas o mais interessante é que esses estudos que eu estava lendo, eles comentam sobre a neuroplasticidade. Então, com treinamento, persistindo com essas crianças, a gente consegue gerar, sim, uma mudança, né? Uma neuroplasticidade, de fato, um aprendizado um pouco mais equilibrado. Então, vamos persistir aí nesse processo. Como eu sempre digo, o diagnóstico é só um detalhe, a gente precisa persistir na questão da neuroplasticidade, na questão da aprendizagem mais específica para essa pessoa. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado e tendo mais dúvida, coloca aí pra mim. Beijo!